Oi, oi, meus amores, tudo bem, gente querida, gente linda do meu coração? Que a paz de Deus, que seja todo entendimento, alcance você em cheio agora, onde quer que você esteja. Não só você, mas como também todos aqueles que você ama, tá bom? É o desejo sincero do meu coração. Gente, pelo título do vídeo, vocês já devem ter observado aí o que é que eu vou contar hoje. Vim abrir meu coração, vim contar para vocês mais uma parte importantíssima do meu testemunho de emagrecimento. Para eu emagrecer, primeiro eu tive que descobrir a causa, né? O porquê, para eu poder consertar. Então, se você veio pelo título desse vídeo, é a primeira vez que você está aqui comigo, né, conosco nesse vídeo, eu quero desejar para você um seja bem-vindo bem gigante, e a você também que é um novo inscrito aqui, que Deus te abençoe muito. Estou muito feliz com a sua inscrição aqui para fazer a nossa família crescer. A todos que têm me acompanhado nesse processo, me acompanhado nessa jornada, tem torcido, tem se inspirado também através da minha luta e dos meus resultados. Eu quero agradecer de todo o coração, gente. Eu quero muito, muito que esse vídeo e que tudo que eu tenho apresentado aqui ajude a muitas pessoas. Então, se você sabe de alguém que está enfrentando aí dificuldades para emagrecer, não sabe como chegar lá, que você lance para essa pessoa o convite para que ela venha participar também da nossa família, e eu vou ficar muito grata, tá bom? Vamos então? Bom, pessoal, eu já expliquei aqui para vocês como foi que eu constatei que estava gorda, né? Que estava muito acima do meu peso. Para quem tá chegando aqui agora, eu sou a Malu Monteiro, eu meço 1,62 de altura e estava com 96 quilos, muito acima do meu peso. Estou numa jornada de emagrecimento, ainda não cheguei aonde eu preciso chegar, que é nos 58 quilos, no máximo 60. Mas eu tô nesse processo e nesse processo eu tô aí tentando ajudar as demais pessoas que queiram também chegar aí num peso ideal, melhorar a qualidade de vida, enfim. Eu fiz esse vídeo já é pela terceira vez que eu faço esse vídeo, mas eu não consegui enviar para vocês por N motivos. Motivos esses que, olhando assim a grosso modo, é por causa do equipamento, porque o formato não era compatível, mas eu entendo que tudo nessa terra tem um propósito. Se não foi para ser da maneira que eu fiz os outros vídeos, vai ser dessa maneira, porque Deus quer que seja agora e com essas palavras que eu estou dizendo aqui. Eu pretendo que esse vídeo seja bem curto e objetivo. Tá bom? Então quero que você preste muita atenção. Nem vou falar para você curtir agora. Você vai curtir se isso realmente for relevante, te ajudar, for inspirador. E se você identificar aí naquilo que eu for dizendo aqui, naquilo que eu for testemunhando, se vai ajudar a você de fato, realmente. Aí você deixa sua curtida e se quiser compartilhar aqui o porquê que você engordou, se você quer emagrecer, quais são as dificuldades que você está enfrentando para emagrecer. Porque, gente, eu quero muito ajudar, mas para ajudar a gente precisa saber também do outro lado, né? Uma via de mão dupla. Para ajudar eu preciso saber no que é que você precisa de ajuda, tá bom? Então, de repente, se você se abrir aqui ou me fizer perguntas, deixar aqui nos comentários, eu vou poder estender a mão de uma forma mais objetiva para você. Tudo aconteceu há bem pouco tempo atrás. Nós tínhamos acabado de entrar na pandemia que mudou o mundo, assim, do lado avesso, de ponta cabeça também. Foi quando eu me vi mais centrada, pensando mais na vida, pensando mais em mim, pensando no caminho que eu estava trilhando, pensando na minha família, pensando no amanhã, no futuro, se haveria um futuro, se não haveria. Foi aí que eu consegui observar as ações inadequadas que eu estava tomando durante toda a minha vida. Diante do meu agitamento, psicologicamente falando e espiritual, eu me vi comendo muitas coisas, mas isso eu já fazia há um bom tempo, bem antes da pandemia. Mas ali, na pandemia em si, nós ainda não tínhamos certeza de como seria, nós não tínhamos entrado naquela zona de lockdown,
né? Nós ainda não tínhamos muita noção do que era aquela pandemia, o que aconteceu ou não, mas ela tinha chegado aqui no Brasil. Então, nós ainda nos reuníamos com a família, nas igrejas, em festas. A gente não tinha noção de todo o mal que aquela pandemia nos traria. Foi exatamente assim. Me vi diante de um bule de café. Eu já tinha tomado muito café aquele dia. Tinha feito o café para uma quantidade exata de pessoas, mas no fim das contas nem todo mundo quis tomar café. Outros tomaram só um golinho bem pequenininho e sobrou café. Muito café. Olhei para aquele bule de café e falei: vou tomar todo esse café, porque eu não vou jogar café fora. Não posso jogar café fora. Que dó desse café. Gente, foi caro. Sabe, isso tem uma consequência. Eu não sabia explicar a consequência, mas eu me vi com esse pensamento. Aquele café não era meu, eu tinha feito café no meu trabalho para várias pessoas. Infelizmente, nem todo mundo tomou café naquele dia, alguns tomaram um pouquinho de café. Mesmo assim, eu me senti responsável por aquele café. De uma certa forma, o subconsciente gritava assim: você é responsável por tomar esse café. E, gente, o mais louco é que gritava dentro de mim assim: se você tomar todo esse café, tudo vai ficar bem. E em que sentido tudo ficaria bem? Tudo ficaria bem assim, não ia acontecer nada com ninguém, ninguém ia sofrer. Era uma coisa assim no meu subconsciente, mas que eu não tinha total noção daquilo. Sabe quando acontece, mas você não tem controle sobre aquilo, porque tem o subconsciente e o consciente. Consciente é quando você tem realmente certeza daquilo, sabe o que está pensando, sabe quais são as suas ações. O subconsciente é aquilo que você pensa, faz, você sente, mas você não traz à tona. Será que deu para entender? Espero que tenha dado para entender. De repente, eu virando aquele café na boca, mas assim, empapuçada de café, muito enjoada de tanto tomar aquele café, mas eu tava tomando porque me via obrigada. Ninguém me obrigou, mas algo me obrigava, eu me obrigava, meu subconsciente me obrigava. De repente, o Espírito Santo bradou no meu coração. Eu não sei se você acredita em Espírito Santo, se você acredita em Deus, mas estou contando o meu testemunho, tá bom? E falou muito claramente assim na minha mente: pra que você está tomando tanto café? Você já tomou tanto café? Você está enjoada, você está quase vomitando, pondo pra fora. Pra que você está tomando tanto café? E aí, agora conscientemente, eu pensei: realmente, pra que eu tô bebendo tanto café? Gente, que loucura. Aí o Espírito Santo bradou no meu coração: joga na pia. Gente, na hora que eu fui virar na pia aquele café, eu não consegui, eu comecei a tremer. Foi aí que eu tive noção, que eu tive consciência de tudo que eu fazia durante tantos anos da minha vida. Só aí eu tive consciência. Eu tava com 38 anos. Enfim, consegui jogar aquele café na pia, mas me causou um mal. Eu comecei a chorar. Chorei muito, tremi muito. E pra mim eu tinha feito assim algo que era o fim da picada. Eu deveria ter tomado aquele café, só que eu não entendi o porquê, o pra quê. Até imaginei, estou estafada, estou cansada, estou ansiosa com tudo que está acontecendo, todas as notícias que estão chegando, o medo está me tomando e de repente, sei lá, é uma ansiedade, um estresse, sei lá. Só que no decorrer daqueles dias eu comecei a me policiar, comecei a observar que eu não fazia isso só com café. Minha gente, o que sobrasse, fosse na minha casa, fosse no trabalho, fosse na igreja, fosse na casa de uma amiga, numa lanchonete, fosse em qualquer lugar, eu jamais deixaria uma migalha sequer ou uma gota sequer de suco, refrigerante, fosse o que fosse. Fosse meu ou não fosse. Eu falei: gente, o que há comigo? Então, assim, se eu fosse com alguém, se fosse com o meu marido e eu comesse um sanduíche enorme com um copão de refrigerante, um suco enorme, eu comia o meu e ele não ia aguentar o dele e eu ia comer o dele até não haver nenhuma migalha. E eu ficava pegando as migalhinhas assim, ó, da travessa ou do prato até não ter mais nenhuma. E eu comecei
a pensar comigo, por que eu faço isso? Por que eu faço isso? Comecei a perguntar para Deus, por que eu não tenho um controle? Gente, eu chegava diante de uma fruteira, eu comprava sempre a quantidade suficiente, mas, sei lá, porque cargas d'água sobrasse lá. Aquela semana as pessoas não quiseram comer todas as laranjas e aí começaram a estragar. Eu fazia de tudo para poder fazer as coisas e congelar, mas quando não cabia mais no congelador, eu me via obrigada pelo meu subconsciente a comer aquilo. Eu jamais me perdoaria se eu deixasse 2 bananas estragarem ou se eu deixasse uma laranja estragar. Para mim aquilo era uma coisa que não tinha perdão, era como se algo ruim. Eu não estava conseguindo evitar algo ruim de acontecer. Uma coisa louca. Eu comecei a orar e perguntar para Deus, Deus, por que disso? Gente, para deixar bem claro para vocês o nível que eu estava, eu cheguei a comer comida estragada. É até difícil falar, mas eu acho que alguém pode se ver nisso aqui que eu tô falando, sabe? Pode se reconhecer nesse testemunho que eu tô dando aqui. Eu cheguei a comer comida estragada, azedando, bolo quando abre assim já tá aquela liguinha, porque eu achava o cúmulo, eu não podia jogar no lixo, eu não podia. Não era meu, não era da minha casa, e se fosse na minha casa pior ainda, mas em qualquer lugar que eu fosse, eu vou jogar isso aqui fora porque amargou, azedou, queimou, gente, eu ia comer aquilo tudo até acabar, porque eu não achava que deveria deixar jogar no lixo, porque algo ruim ia acontecer. Foi quando eu comecei a perguntar para Deus. Eu várias vezes passei muito mal com coisas estragadas que eu comi. E eu comecei a perguntar para Deus por que eu não conseguia jogar fora. Suco de limão que estava na geladeira já há 2 dias, já tinha amargado e eu ia lá e ia tomar. Existem pessoas que enfrentam isso, tenho certeza disso. Eu comecei a perguntar para Deus e comecei a pedir ajuda para Ele. Senhor, eu quero me ver livre disso. O que está acontecendo comigo? Eu acho que tenho que comer a fruteira inteira para não estragar. E eu tô comendo ela inteirinha. Todas as frutas que tem lá, se tivessem 20 laranjas e fossem estragar, não dava pra fazer mais nada com elas, eu ia chupar as 20 laranjas só pra não acabar. Tipo assim, ai, tadinho do bolso de quem comprou. Ai, meu Deus do céu, sabe, que coisa triste, eu não posso deixar isso acontecer. A pessoa pagou por isso aqui, como é que eu vou deixar isso pro lixo? Meu Senhor da glória, tipo, o mundo ia acabar se eu não comesse. E aí Deus esclareceu no meu coração, gente. Foi um tempo de muita entrega, de muita oração, de muito jejum, de muita busca, sabe? E eu fui ficando sensível à voz de Deus e o Espírito Santo me desnudou, assim, diante dos meus olhos, tudo que tinha me acontecido. E me mostrou que era coisa que eu não trazia de agora, era coisa de muitos anos, desde quando eu era criança. E agora eu quero explicar pra vocês por que eu engordei. Existem gatilhos, né? Ali na autopandemia, no começo da pandemia, foi um dos gatilhos, mas existem vários outros gatilhos na vida, né? Então, assim, são coisas que eu já vinha acontecendo na minha vida desde a minha infância, mas que só na pandemia que eu caí em mim, né? E o Espírito Santo me esclareceu, eu estava aberta para os esclarecimentos do Espírito Santo. Quando eu era criança, eu e meus irmãos, nós damos muita risada disso até hoje. Acho engraçado, mas hoje também olho com outros olhos, né? Assim, com mais sabedoria, com mais clareza do que acontecia comigo. Havia um fato que acontecia cotidianamente, eu posso dizer assim. Tanto é que todos os meus irmãos lembram disso, todos nós falamos sobre isso e a gente dá risada disso. Que era, eu comi o resto de comida de todas as pessoas da minha casa. E quando eu digo de todas as pessoas, sejam elas de dentro de casa ou de fora de casa. Minha mãe trabalhava fora, nós tínhamos perdido meu pai, perdido minha irmã mais velha, a Márcia, e quem cuidava da gente, que abriu mão de tudo para cuidar da gente, foi minha irmã Maísa, que se tornou então a mais velha, né, entre nós. Ela ainda era uma adolescente para jovem, sei lá, 16, 17 anos. E ela falou para minha mãe, vou largar a escola para cuidar das crianças e vou ajudar a senhora nessa luta. Ou seja,
antes de falar do meu trauma, eu preciso falar do trauma da minha mãe, do trauma da minha irmã Maísa, do trauma da minha irmã Margarete, do trauma também dos meus outros irmãos, porque cada um sabe o trauma que carrega. Só que eu quero abrir um adendo que a gente pode passar por traumas na vida, mas a gente não pode se assentar em cima deles. A gente, assim que descobre o motivo do trauma, a gente tem que procurar saber a forma de vencermos o trauma, tá bom? Agarra essa que é pra você, tá bom? E daí o que acontece? Minha irmã Maísa ficou em casa, era os anos 80. Os anos 80 era aquela educação de correção, era rígido. Todas as mães, todos os pais eram bem rígidos e eu agradeço de todo o meu coração a educação que eu tive, que me fez ser quem eu sou hoje. Não sou uma mulher de mimimi, não sou uma mulher Nutella, não sou uma mulher de chororô, sou uma mulher forte, graças a Deus, que não tenho medo de enfrentar as dificuldades da vida. E o que me fez ser assim, devo muito à educação que eu tive, né? E agradeço muito a consciência da minha irmã de abrir mão da vida dela de adolescente para cuidar de 4 crianças menores. Eu não tenho palavras para agradecer. Mas ela fez exatamente como ela via toda a educação de todas as crianças, da forma que ela também foi educada. E minha mãe também, eu fico imaginando todos os traumas que a minha mãe trouxe e quais foram as consequências, né? Ter perdido marido, filha e ter ficado com todas aquelas crianças e 2 adolescentes para cuidar. Também não é fácil. E abriu mão de viver tantas coisas maravilhosas na vida para cuidar de toda a família. Passou por maus bocados, inclusive minha mãe tá lançando um livro que sai, se Deus quiser, e até o meio do ano sai esse livro e vai ser a biografia da vida dela. Eu não imaginava que ela já tinha passado por tudo isso na vida e é uma história linda que vai ajudar muitas e muitas mulheres, milhares de mulheres, eu diria. Voltando à história. Na hora de nós almoçarmos ou jantarmos, ou tomarmos café, um lanche, minha irmã chamava a nós 4, os menores, que tínhamos ali por volta de 2, 3, 4 anos de idade, ou 5, 6, 7, 8, que era tudo uma carreirinha, pra gente se alimentar. E às vezes, muitas das vezes, ela pegava um panelão, fazia aquele mexido delicioso que a minha irmã cozinha muito bem e dava na boca de cada um. Quando era assim, dava mais certo, porque todo mundo comia. Chegava na sua vez, ela falava, abre a boca. Pegava, abre a boca. Todo mundo comia e ninguém reclamava, né? Amava, inclusive. Nós disputávamos a última colherada, para você ter uma ideia. Mas quando ela falava, se assenta aqui à mesa, cada um no seu lugar e cada um tinha seu prato, e ela falava assim, quando eu voltar, eu quero que essa comida tenha acabado. Não é para deixar a comida no prato, porque se deixar, vai apanhar. E essa era uma maneira que todos os mais velhos falavam. Ela ia bater? Talvez sim, talvez não, mas nós já pensávamos logo, vai bater. Eu, gente, nunca tive problema de comer, eu comia tudo, só se estivesse doentinha mesmo. O que era muito raro, graças a Deus. Porém, a Miriam, Milene e Marcelo, eles tinham mais dificuldade de comer. Então, um falava pro outro, não quero mais, você quer fulano? Eu não quero, você quer ciclano? Eu não quero. Aí virava pra mim, você quer? Eu olhava, tava com a minha barriguinha cheia, imagina uma criança, né? Com a barriguinha cheia, mas eu falava, quero. Eu não tinha consciência, tive consciência agora com 38 anos, tô acabando de explicar pra vocês. Aí o outro, você quer fulano? Também não quero mais, você quer? Dá pra ela. Então, iam me dando e eu ia aceitando. Eu não tinha consciência, mas o Espírito Santo me mostrou. Eu fazia isso porque eu não queria ver meus irmãos apanharem. Então, para que não houvesse uma consequência para eles, eu comia. E eu me lembrei como se fosse ontem, de vezes que eu estava com a comida aqui, mas eu falava, quero, e comia. Ia ficando cheia, ficando muito cheia, a ponto de querer vomitar com ânsia, mas eu ficava ali, segurava e ficava quietinha. Gente, incrível, estava no meu subconsciente e o Espírito Santo me trouxe à tona de uma hora para outra. Quando eu me dei conta disso, eu chorei muito, falei, Deus, isso aconteceu comigo. E foi verdade, foi isso que aconteceu. Sabe quando tem uma coisa assim, uma gaveta na memória, que parece assim, parece não, que o Espírito Santo puxa e tira todas as coisas de dentro, vai te trazendo à tona, vai te mostrando? Foi exatamente isso que aconteceu, gente. Foi muito assim, surreal mesmo. Me lembrei de uma outra feita também, que um tio meu estava ajudando lá a reformar a minha casa, passar massa fina na casa, o tio Chico.
E ele foi com o filho dele, o Joel, e minha mãe fez uma mesa para eles. E naquela época era assim, os adultos estavam na cozinha almoçando, os filhos ficavam em um outro cômodo. Lá em casa só tínhamos 2 cômodos, então todos nós ficávamos lá no quarto até os adultos comerem, e aí sim nós virmos para a mesa para podermos também almoçar. E eles comeram, eu lembro muito bem que era linguiça. Terminaram de almoçar, se despediram da minha mãe e foram embora. Minha mãe foi acompanhá-los até o portão. E eu me lembro muito bem de eu indo até a mesa, olhando o prato deles e pegando todos os restos de linguiça. E comendo arroz. Tinha arroz, feijão naquele prato. E eu comendo as linguiças, arroz, feijão, até não ficar nenhum grão. Quando a minha mãe sobe do portão e se depara com aquela cena, ela me corrigiu e me deu umas lapadinhas para eu aprender. Como é que você come o resto dos outros? Não se deve fazer isso, comer resto dos outros, é falta de educação. Me lembro bem desse dia, me lembro bem dessa cena. E agradeço por ter sido corrigida, porque eu aprendi que eu não deveria fazer aquilo. Mas, no entanto, eu cresci falando, você vai deixar isso daí no seu prato? Você vai deixar isso no seu prato? E eu ia lá e pegar. A pessoa falava, vou deixar, não quero. Eu vou lá, eu ia, né? Ia lá e pegava e comia. Fosse minha amiga, fosse meu marido, fosse a mãe de não sei quem, você vai deixar? Não, deixa não. Eu pegava e comia. E o Espírito Santo foi me lembrando que tudo o que eu fazia era ainda com aquele pensamento de que se eu comesse, ninguém ia passar por nada ruim. Lembra que quando eu era pequenininha, eu pensava assim, se eu comer, ninguém aqui vai apanhar. Então eu continuei comendo. Só que isso era no subconsciente, tá entendendo, né, gente? Lembro-me também de uma cena que meu irmão apanhou por algo que ele tinha feito de errado. Ele era criancinha e houve a correção. E eu, vendo do lado, chorando, eu fui lá, dei uma resposta bem grande. Eu não sei se era pra minha mãe, se era pra minha irmã, pra uma das minhas 2 irmãs ou minha tia, que também cuidava muito da gente. E eu fui lá e provoquei pra eu apanhar também, pra que ele parasse de chorar. Como se aquilo fosse evitar dele continuar sofrendo, sabe? Vão me bater e aí ele vai prestar atenção em mim, no meu sofrimento, no meu choro. E vai parar de chorar e vai ficar tudo bem. Então, o que estava acontecendo no meu subconsciente? O que Deus veio me mostrar? Que eu estava achando que se eu ficasse mal, não importava se eu ficasse mal. O importante era que nada ia dar ruim para as outras pessoas, para o bolso de alguém, ou sei lá, o que passava na minha cabeça, como assim, tudo ia ficar bem. Eu vou passar mal com essa torta azeda, mas pelo menos nada vai ser jogado no lixo e o bolso daquela pessoa não vai doer. Ela comprou aquilo e aquilo não vai ter ido pro lixo. Sabe? Coisa louca. Aí o Espírito Santo me disse assim, você não é responsável pelos seus irmãos. Você nunca foi responsável por eles. E você não é responsável pelo mundo, pelo que vai acontecer com o mundo. Você não consegue controlar o mundo, você não consegue controlar quem compra mais e não vai comer, quem compra mais e a comida dela vai estragar. Você não é responsável por isso. Largue agora essa sua culpa, essa sua responsabilidade, gente. Isso foi por muitos anos da minha vida. Outra coisa que o Espírito Santo me lembrou. De quando eu era criança e até adolescente, eu nunca fui aquela criança que ia ser levada no carrinho de rolemã pelos outros, que ia ser puxada no patins pelos outros, que ia brincar de serra, no colo, aquela pessoa que fica no colo sendo lançada para lá e para cá. Eu era aquela criança que eu que ia sentar e fazer com a outra, sabe? Serra, eu que ia empurrar o balanço, eu que ia empurrar o carrinho de rolemã. Eu sempre me sentia responsável por tudo e por todos. Era muito inconsciente, mas acontecia. E isso também na área da minha alimentação. Quando Deus me mostrou isso, foi um dia de muito choro, de muito pranto, de vir muitas cenas à mente, muitas lembranças na minha mente. Foram várias, tá, gente? Que eu não vou contar aqui. Foram várias lembranças, várias. Aquilo foi como emergindo, sabe? Das profundezas, assim, foi vindo à tona. E eu pedi libertação a Deus. Foi fácil?
Não foi fácil. Muitas das vezes eu pegava alguma coisa, um bolo estragado para jogar no lixo e eu ia tremendo falando para mim, não, você tem que jogar no lixo. Isso não é responsabilidade tua. Jogue no lixo agora. Jogue tremendo, tremendo, chorando. Você vê como foi tão séria a coisa. Por várias vezes eu cheguei na frente da fruteira e falei assim, olha, frutas queridas, eu sinto muito por vocês, mas eu não sou responsável por vocês. E saí tremendo, com muita dor no meu coração. É uma coisa louca, gente, mas que aconteceu comigo. Foi por isso que eu engordei. E assim, foi uma coisa que foi evoluindo. Passou do engraçadinho para aquilo que era muito sério, né? E se eu continuasse assim, eu ia querer o quê? Salvar o mundo inteiro? Sair comendo tudo que era na mesa de todo mundo? Para querer salvar, de não jogar as coisas no lixo, porque é ruim, porque faz mal para alguém? Imagina, né? Então foi assim que eu cheguei aos meus 96 quilos, porque ninguém chega da noite pro dia. Você engorda 10 um ano, depois no outro ano você engorda mais 5, depois no outro ano vai mais 2, no outro ano vai mais 10. Quando você vê, você tá lá nos 3 dígitos. Então, eu quero te dizer que há uma saída. E se você encontrar algum trauma em você, se você puxa na sua consciência, tem gente que fala que engordou porque traumatizou com a morte de alguém, porque traumatizou com a perca de alguém, com o fim de um relacionamento, com as portas fechadas de um serviço, com uma enfermidade que te afetou. Você encontrou o trauma? Eu quero dizer pra você que tem saída. Tá bom, tem saída. Eu não sei qual vai ser a sua saída, mas existe saída. Você só não pode se prostrar e se entregar. Tá bom, gente? Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Agora sim, curta, compartilha e comenta. Conto muito com vocês, muito com a ajuda de vocês. Espero aí em breve estar com os nossos 1000 inscritos, para a glória de Deus e para nossa alegria. Que Deus abençoe a cada um. Beijo enorme. Comenta bastante. Amo receber o comentário de vocês. Até a próxima.